Aleluia. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 38. Queria deixar uma palavra antes da ministração da ceia. Essa semana eu falei de manhã e falei no início do culto. Eu acho que eu vivi a semana mais dolorosa, fisicamente falando, do ano. Talvez a mais dolorosa da minha vida. Quem aqui já teve a experiência de ter uma pedrinha agarrada na uretra aí? Quem já viu? Um bom grupo, né? Bom, o médico disse lá na emergência domingo que 3 são as maiores dores que o ser humano pode sentir. A primeira é essa, de uma pedra agarrada na uretra. A segunda, ele disse, é uma dor de uma hérnia de disco, no auge da crise. A terceira é de parto. Aí ele brincou comigo, as 2 primeiras o senhor já teve, né, pastor? Falta só de parto. Aí eu falei, só o milagre, esse milagre eu dispenso. Certamente. Com essas 2 litotripsias que eu fiz essa semana, eu cheguei à marca de 5 litotripsias. Minhas pedras não são expelidas, elas agarram na uretra. É impressionante. A litotripsia é uma cirurgia que a gente faz a laser. Pode ser extracorpórea. Você deita numa maca, eles colocam uma máquina laser, eles vão detonando a pedra por fora. Ou pode ser intracorpórea. Eles colocam um catéter pelo pênis, até passando pela bexiga, indo até a uretra, e foca a pedra e bombardeia. Quando é feita intracorporeamente, o bombardeio fere a uretra e você tem que botar um catéter que vai do rim até a bexiga e por onde a urina passa. Só que é tão estreito que quando você bota o catéter, cada vez que você vai urinar, parece que você está parindo um filho. A dor é insuportável. E a gente vive um dilema. Você tem que tomar muita água, que é para limpar o rim. Mas quanto mais água você bebe, mais xixi você faz. Mas se você não beber água, você faz menos. Mas aí pode coagular, ficar grosso. E quando você vai, faz mais dor ainda. Então eu baixei o hospital de terça para quarta, de madrugada. Passei a noite no hospital, no Barradó. Fiz a litotripsia no dia seguinte, voltei para casa, mais 2 engataram, domingo eu fui para o hospital de novo e fiquei de domingo para segunda, tirei uma de cada lado, do lado direito feriu, deu pus e sangue, e é inumana a dor, inumana, você não consegue manter nada em si, você vomita de dor, você desmaia de dor, e dores fazem parte da vida, né? E fiquei de segunda até ontem de manhã com os 2 catéteres. Essa semana eu passaria segunda e terça ministrando em Mato Grosso do Sul. Quinta-feira eu iria para Portugal, onde ficaria quinta, sexta, sábado e hoje. E amanhã iria para Madrid. Tinha uma missão para cumprir em Madrid, na Espanha. Então, por causa dessas pedras, são gigantes para a uretra, 8 milímetros, mas minúsculas para os olhos humanos. Minúsculas. E é impressionante como uma pedrinha tão pequena pode derrubar um homem de 1,86 m. A gente não vale nada, a gente não é nada. Nada. Se uma pedrinha daquela derruba a gente, meu Deus do céu, a gente não vale nada. Não sei aonde cabe no coração de tanta gente soberba. Como você tem aprendido, a soberba é um problema oftalmológico especial, é um problema de visão, né? A pessoa não se enxerga. Não tem como uma pessoa ser soberba, se achar mais do que é, se enxerga. Não tem jeito. Nós não somos nada. Bom, eu sou fominha. Eu tenho fome de saber, de conhecer, de aprender. Desde sempre essa fome está no chip de cada um de nós, e a gente já aprendeu aqui nesse púlpito que o pecado entrou na humanidade por causa do desejo de saber, de conhecer, de ter respostas. Essa foi a razão pela qual o pecado entrou na humanidade. Mas como, pastor, não foi obediência? Sim, a obediência foi o fruto. Mas o que produziu a desobediência
foi o desejo de conhecer. A serpente sabedora disso, quando olha para o homem e pergunta, Deus disse que você não pode comer das árvores do jardim? Não, não foi isso que Deus disse. Deus disse que eu não posso comer daquela ali. Que árvore era aquela? Quem se lembra? Árvore do conhecimento, do bem e do mal. É a árvore do discernimento. E aí, como Satanás sabe que nós temos fome de saber, de conhecer, de sermos mais inteligentes do que o que nós somos, de termos respostas, principalmente para as dores da vida, Satanás pega essa fraqueza, essa fragilidade. Eu acho que não é fragilidade, é uma coisa boa. Conhecer é bom, essa fome é boa. O problema está no processo para adquirir conhecimento, né? Mas desejar conhecer é importante. Ele diz, não, olha, Deus não deixa vocês comerem daquela árvore, porque Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão conhecer tanto quanto Ele. Vocês vão saber tanto quanto Ele. Vocês vão se tornar tão grandes como Ele. Bom, aí não há quem resista, eles foram comer. Então, o que conduziu o homem ao pecado, o que introduziu o pecado na terra, foi o desejo de conhecimento, de respostas. Então, conhecer, saber, entender as coisas da vida, está implícito em cada um de nós. E muitas vezes a ausência do saber, como já ministrei aqui, a ausência da resposta, principalmente para as dores, dói mais do que a dor em si. Por que eu estou sofrendo? Não sei. Esse não saber dói mais do que o sofrimento em si. E muitas vezes, se a gente faz a pergunta, por que eu estou sofrendo? A resposta é essa. Saber a resposta para o sofrimento já diminui o poder do sofrimento em nós. Impressionante. Impressionante. Então, já que a gente está sentindo dor, estamos impedidos vamos aproveitar para tentar aprender alguma coisa para que a dor não seja inútil. Para que o tempo que a gente perde não seja um tempo perdido inutilmente. Então, lá nas minhas dores, eu comecei a refletir sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos, sobre ministério, sobre existência. Compartilhei com os irmãos há 1 ou 2 meses atrás que cheguei a uma estafa muito alta nesse início de outubro. E o médico impediu-me de continuar fazendo algumas atividades. Você precisa descansar, você precisa parar. Você chegou no teu limite. Já preguei aqui sobre limite também, prego muito sobre humanidade. Então nós temos um limite aqui. Esse é o nosso limite. Quando a gente chega aqui, a gente deve parar. E ensinei aos irmãos. Por quê, pastor? Porque quando a gente passa do limite, nós entramos numa área que nós desconhecemos. Nós entramos numa geografia existencial que a gente não domina. Nós sempre vivemos abaixo dela, no limite. Passar do limite é perigoso porque nós entramos num terreno alienígena. Nós entramos numa área que nós não conhecemos, desconhecemos. Portanto, área da qual nós não temos domínio. Nós, quando excedemos os limites, é como que nós, aspas, saímos debaixo da proteção de Deus e caminhamos pela sorte. Seja o que Deus quiser. Então, Deus estabeleceu limites em todas as instâncias da vida para que a gente obedecesse. De modo que quando a gente passa dele, nós entramos no terreno alienígena. Então, é por tua conta. E aí, a gente vê tanta gente passando no limite e se arrebentando. Tanta gente indo além do que pode, muitas vezes por teimosia, adoece, como diz o salmista, sem que haja a possibilidade de cura. Todos nós temos um limite para levantar um peso. Quem malha aí? Se tu for além desse peso e quebra a tua coluna, você pode ficar paraplégico. Porque excedeu o limite. Todos temos um limite. Então, cheguei no limite, eu falei, vou diminuir um pouquinho, porque senão eu piro. Aí diminuí. Aí nessa parada, parece que o corpo relaxa e as pedrinhas resolveram vir. Eu falei, vão com Deus, né? Pelo menos eu tinha, nos últimos anos, 7 pedras no rim e 5 noutra. E nesses últimos 2 anos, todas elas saíram, as 2 maiores saíram essa semana. Expeli mais 2 ontem à tarde, saíram sem que eu sentisse absolutamente nada. Eu as vi, as peguei e guardei, né? Aí você está pensando em como é que ele pegou a pedrinha que caiu lá.
Ah, o problema é meu, vai ficar curioso de saber. Mas está lá guardadinha. E eu só tenho, portanto, uma pedrinha no rim, que é pequenininha, que ela vai sair, eu nem vou ver se Deus me ajudar, né? Então me parece que dessa dor eu não sofro mais na minha vida não, porque agora eu estou como um atleta, bebendo água. Aí alguém diz assim, pastor, mas por que Deus permite dores como essa na nossa vida? Com a minha é fácil. É porque eu não bebo água. Então tem que ter pedra mesmo, tem que sofrer mesmo. Tem que ralar mesmo. Ó, Deus me livra dessa dor. Eu falei, eu livro. Água aí, ó. Bebe, ô miserável. Aí eu não bebo água. Você quer o quê? Ó Deus, ó Deus, como tu podes, ó Deus. Cala a boca, Ney. Bebe água, miserável. Tá lá. E se você for honesto, você vai ver que todas as dores que a gente tem na vida, todas, têm uma razão de ser. Acontece que nós não somos honestos o suficientemente para dizer, eu cavei esse negócio. Eu plantei esse negócio. Eu prefiro culpar alguém, ó Deus, tu não és bom. Ó Deus, tu não existes. Ó Deus, tu és mau. Ó Deus, não, o problema sou eu. Bom, já que ela veio, eu tentei tirar alguma lição dela e queria compartilhar com vocês rapidamente nessa noite. E eu quero tomar por base uma palavra que saiu da boca do rei Ezequias, que adoeceu e Deus disse, prepara a tua casa porque morrerás, não viverás. E ele cavou isso. Quando chegar em casa, leia a história de Ezequias. Ele se desespera, ele pede a Deus para que o perdoe, para que ele não parta naquele instante. Bom, no caso de Ezequias, Deus respondeu. Isaías foi lá e disse assim, o Senhor respondeu as tuas preces, não morrerás, viverás. Ele acrescentará aos teus dias mais 15 anos. E Ezequias agradece ao Senhor, e nas suas orações, na sua adoração, ele pronuncia uma frase extraordinária. Está aí no versículo 17 do capítulo 38 de Isaías. Ele diz assim, eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Tu, porém, amando a minha alma, a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Palavras de Ezequias. A primeira frase do versículo. Eis que foi para minha paz que eu estive em grande o quê? Amargura. Vamos juntos nessa primeira parte? Vamos lá? Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Em outras versões, em grande tormento. Essa frase choca qualquer psicanalista. Foi para minha paz a amargura. Foi para minha paz a dor. Foi para minha paz que eu passei por essa tormenta. Foi para gerar vida em mim que eu passei pelo vale da sombra da morte. Foi para o meu bem esse mal. É o que ele está dizendo aqui. Aí, essa palavra me abençoou muito. Eu já a conheço há muito tempo, já ministrei sobre ela algumas vezes, bem lá atrás, no ministério. Mas esses dias ela pulsou no meu coração, ela compungiu o meu coração. Uma amargura que produz paz. Um mal que tem como fruto o bem. Isso é antinatural. Há um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Peixe só pode dar peixinho. Filho de mal é malzinho. Filho do bem é benzinho. Mas o texto está dizendo que é o contrário. Eis que foi para a minha paz que eu estive em grande amargura. O mal produziu bem, a amargura produziu doçura. A maldição foi transformada em bênção. Então, ele está dizendo, hoje eu vivo paz. Mas como é que essa paz se estabeleceu na tua vida, Ezequias? Ah, foi o mal que eu vivi ontem. Ezequias, você está tão bem, Ezequias, você está com um semblante tão bom, você está tão feliz. Como é que você conseguiu essa felicidade? Ah, foi a tristeza de ontem. Mas Ezequias, você está tão bonito, você está vivendo um tempo tão gostoso, tão bonito. O que aconteceu? Por que você está tão bonito? Ah, foi a feiura do dia de ontem.
Ora, eu não precisava nem pregar isso aqui, irmão. Só essa introdução aqui. Se eu tivesse com dor, em qualquer área da vida, existencialmente principalmente, saber que a feiura da dor que eu vivo hoje pode parir uma belezura de dia amanhã já me confortaria plenamente. Saber que o que eu estou vivendo hoje pode, dependendo da minha postura, transformar-se numa joia preciosa amanhã, já me seria uma esperança grande. Então recebe essa palavra aí, irmão. Você pode estar passando, quem sabe, não na pior semana da tua vida, ou não na semana mais dolorosa da tua vida, mas no período histórico mais complicado da tua vida, mais feio, mais doloroso. Esse texto está dizendo que este período histórico mais feio, mais doloroso da tua vida, pode ser tão somente a preparação para a melhor fase da tua vida depois dela, no nome de Jesus. Então diga para o irmão que está do seu lado, ó, tem esperança, irmão. Você está entendendo isso aqui, amém ou não? Diga glória a Deus. Tem esperança, meu irmão, tem esperança. A dor que produz bem, a mal que produz bondade, a feiura que produz beleza, quando Deus está nesse negócio. Então eu queria mostrar duas lições com os irmãos, aprendidas nesse tempo da dor. Primeiro, à luz desse texto, nem toda dor é ruim em si mesma. Já falei sobre isso muitas vezes de formas diferentes nesse lugar. Nem toda dor é ruim em si mesma. Nem toda dor é má em si mesma. Nem toda dor é ruim. Eu diria, na verdade, quase nenhuma delas é ruim. Ruim é o que a produz, não a dor em si. Porque a dor, na verdade, pensa bem, irmão, ela é uma bênção de Deus para nós. Pode explicar, pastor? Posso. Muito bem. Meu dente está doendo. Só dói à noite. Geralmente de madrugada. Quando os dentistas estão dormindo. Quando a gente não tem para onde ir. Aí começa. Ai, meu Deus, aquele dente está doendo. Bom, quando a dor aparece, o que no mesmo instante aparece com ela em nós? A vontade de acabar com ela. Lógico, nós não somos masoquistas. A dor aparece junto com ela a vontade de matá-la. Muito bem. Agora, a dor é o mal em si? Sim ou não? Não é. A dor está comunicando que há um mal no dente. Geralmente, o que produz dor num dente é o quê? Me diga o nome do mal. Cárie. E a dor, onde é que entra nesse negócio? A dor é só mensageira a nos comunicar que existe uma desgraça no nosso dente. Se não for combatida, vai alimentá-la, de modo que a transformará numa coisa que roubará a qualidade de vida. Agora, quando a gente sente a dor de dente, no que a gente pensa? Na cárie? Ou a gente se concentra na dor? Na dor. Aí você descobre que tem um remedinho chamado um instante. 1 minuto. Rapaz, eu tenho um remédio desse lá dentro daquela caixinha de remédio que todos nós temos em casa. Você tem remédio lá desde 1986, já passou a validade, mas tu não joga fora. Aí tu vai lá e joga a caixa de cabeça para baixo para achar um instante. Um instante é de 1999. Mas a gente com dor, a gente reza para qualquer santo. Serve remédio sem validade. Aí tu pega o bendito do algodãozinho, molha no instante, bota na cratera e a dor alivia. Oh, aleluia. Deus é bom. Acabou a dor. Pois bem, pensa comigo. A dor acabou? Sim. E o problema? Não. A dor não é ruim em si mesma. A dor é uma mensageira. A dor é uma carteira, um carteiro que veio me entregar uma mensagem, Neil, há alguma coisa errada.
o carteiro chega em mim, eu dou uma paulada na cabeça dele. Nem leio a mensagem. Quando a dor aparece na nossa vida, essa dor precisa ser analisada, lida, entendida, pensada, mastigada. Precisamos entender que a dor não é má em si mesma, ela não é ruim em si mesma. A dor traz uma mensagem de que há um mal por trás dela. E se nós olharmos para a dor não só como símbolo de desgraça, não só como símbolo de abandono, vamos falar sobre isso já, não só como símbolo da mão do diabo, como ausência da graça, aí a gente pode, quem sabe, com a mensagem que a dor traz, talvez sair dessa dor melhor do que quando ela chegou. Porque pensa comigo, irmão, quantos pais nós temos aqui? Pai e mãe, levanta a mão bem alto. Diga assim, eu tenho um filho. E eu amo demais. Quem é pai pode falar assim, eu daria minha vida pelo meu filho. Fala. Daria mesmo, amém ou não? Daria. Agora, você pai, a Bíblia diz, vocês são maus. Você tem prazer em gerar dor no filho que você ama? Se você puder livrar o seu filho de qualquer dor, você livraria ou não? Agora me diga, você acha que Deus tem prazer na minha dor, na tua dor? Você acha que Deus está do céu vendo a tua dor, dizendo assim, bem feito, desgraçado. Foi isso que eu planejei para você. Sofre para ver se tu aprende. Você acha que Deus é isso? Não. Deus é amor, irmão. Agora, por que sendo amor, permite que algumas dores nos alcancem? Por que Deus permite que algumas dores atravessem nosso caminho? É porque Ele espera. Porque tentou comunicar alguma coisa de outra forma e nós não ouvimos, que aquela dor consiga comunicar aquilo que quem sabe Ele quis nos comunicar de outra forma e não conseguiu. Eu entendo a dor sempre como algo positivo. Toda vez que ela aparece, ela vem comunicar em nós que há algum mal. Portanto, ela não é si mesma o mal, ela é o fruto. E além disso, digo mais a você, por que eu digo que a dor não é ruim? Porque ela nos paralisa, dependendo dela. Bom, quem já sentiu a dor da uretra aí, cara, não tem jeito. Não tem macho, irmão, não tem Sansão, não tem Golias. Acho que Jesus, se sentisse isso, ele caía também. Era homem. É muito bravo. Não há nada o que fazer. Não há posição, não há jeito na oração, não há nada. Não há remédio, tem que tomar na veia, o tal do tramal, e mais não sei o que, mais não sei o que lá, e mesmo assim leva alguns minutos até a bendita da dor acabar. A gente chora igual criança. Quando essa dor aguda alcança o indivíduo, essa dor cancela a nossa agenda. Quando a dor alcança a gente, quando um furacão atravessa a nossa história, nos joga no chão, nos adoece. Quando a gente descobre alguma coisa ruim no nosso corpo, na alma, e a gente cai na cama, essa dor nos paralisa. E há algumas coisas na vida que só podem ser feitas se nós estivermos parados. Algumas coisas só podem acontecer em nós, conosco, se a gente estiver parado. Enquanto a gente estiver andando, não acontece. Porque existem coisas na vida que só funcionam, só acontecem se nós estivermos parados. Vocês podem me dar alguns exemplos? O que acontece com a gente que só serve, só dá para rolar se estiver parado? Deixa eu ver se tem criativos aqui. Ninguém? Hã? Dormir. Só basta dormir e ser uma bênção se for parado. Tanto é que quando você está dirigindo, né, Clebinho? Dorme. Aí você vai bater em alguma coisa para parar. Senão já que você vai dormir, para. Aí bate não sei aonde e às vezes não acorda nunca mais. Veja, só dá para dormir o sono reparador se for parado. Ninguém anda, cara, dormindo. Não fala comigo não que eu estou dormindo. Não dá, brother. Você tem que parar. O que mais que só dá para fazer parado? Hein? Necessidades fisiológicas. 1 e 2, não tem jeito. Não dá para fazer andando. Tem que parar, meu. O que mais? Amarrar o cadastro. Aí que piorou.
Tem que estar parado. O que mais? Beber? Não, beber dá para beber andando, irmão. Aqui, ó. Que beleza. O que mais? Acabou? Só isso que a gente faz parado? Depilação? Tem sentido. Tem sentido. Vamos lá. Dá para descansar sem ser parado? Alguém consegue descansar o corpo sem parar? Algum momento? Alguém consegue descansar a mente se não dormir, se não apagá-la por um instante? Dá para descansar em movimento? Não dá. Só se descansa parado. Agora você lembra o que eu já ministrei aqui sobre o descanso e sobre o cansaço? O que é o cansaço? O cansaço é um ladrão. Ladrão de qualidade de vida. Preguei sobre o cansaço aqui há bem pouco tempo atrás. Amor, vamos passear com as crianças? Ah, amor, não vou. Por quê? Estou cansado. Amor, nós precisamos conversar sobre isso. Não dá para não conversar. O assunto é grave, isso envolve família, envolve filhos. Vamos conversar, amor, vamos deixar para amanhã. Por quê? Estou cansado. Amor, vamos para a igreja? Estou cansado. Vamos jantar fora só nós dois? Estou cansado. Estou cansado. Quando a gente está cansado, as coisas vão perdendo sentido e sabor. Você estudou 20 anos para conseguir se transformar no que se transformou na profissão que você tem. Teu sonho era estar naquele lugar, mas agora naquele lugar que a tua vida inteira foi sonho, porque você está cansado, esse é o mesmo lugar no qual você não gostaria de estar. Vou ter que trabalhar de novo, cara. Eu estou cansado. A gente cansa da esposa, que a gente ama. A gente cansa do marido, a gente cansa da vida. O cansaço é um ladrão que nos impossibilita ter. Ora, se o cansaço é a doença, o descanso é o quê? O remédio para o cansaço. Agora, como é que se vence o cansaço biológico? Dormindo. Tem que estar parado. Como é que se vence o cansaço emocional ou intelectual? Parando um pouco, se desligando dos livros do estudo por um tempo. Como é que eu descanso emocionalmente? Conversando, colocando os pingos nos is. Isso tem que ser parado. Descanso é plano de Deus para o ser humano. Antes do ser humano, ser humano. Mas de onde você tirou isso? Da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Deus criou o universo. Durante 6 dias, no 7º dia, fez o quê? Descansou. Agora, responda para mim. Um Deus que é espírito, precisa descansar do tamanho do nosso? Sim ou não? Não. Agora, por que está lá Deus descansou? Porque Ele está dizendo, porque eu vou construir a partir de agora um ser à minha imagem e semelhança. E que é porque é criado a minha imagem e semelhança, de vez em quando ele estiver meio fora de si, ele vai achar que é Deus. E achando que é Deus, ele vai imaginar que dá para viver sem descansar. Então eu vou colocar aqui revelado que mesmo deuses descansam. Deus descansou. Deus descansou não por necessidade, mas para me dar exemplo. Para dar exemplo a você que você precisa descansar. Agora, alguns de nós não descansamos. Estou pregando para mim, irmão. Ele está pregando aqui, minha esposa está falando, ouve, Neil. Ouve, meu fé. Óbvio que o Senhor está falando através de você aí. Descansar. Porque muitos de nós somos tão atarefados, temos tanto prazer no trabalho, temos tantas atividades, estamos tão envolvidos com tantas coisas, que a gente tem tempo para tudo, menos tempo para nós. E às vezes nós viciamos tantos como workaholics no trabalho,
que quando a gente não está trabalhando, está em casa descansando, a sensação que a gente tem é de que a gente está perdendo tempo e está jogando o tempo fora. Pô, tanta coisa para fazer, eu aqui vendo pica-pau. Tanta coisa para fazer, e eu tenho que estar aqui num sábado de manhã, na praia com as minhas crianças. Ai, meu Deus. Você descansa e se culpa. Como eu já vivi isso na minha vida, irmão. A gente descansa e se culpa. Agora, se eu não descanso, eu estarei sendo roubado na minha vida. E vou dizer mais, porque eu não sou Deus, ainda que imagine ser, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que parar. Se não paro por vontade própria, uma dor talvez me paralise. Uma doença me paralisa. E muitas vezes a dor que a gente sente, que a gente imagina que é algo negativo, que é algo ruim, é Deus agindo por amor a nós, dizendo, meu filho, você está a ponto de exceder o limite dos limites. Se eu não te parar agora, eu te perco para sempre. E ele vem e coloca uma barreira, uma cancela na tua frente, e você cai e fica prostrado. Oh Deus, onde é que tu estavas? Que tu não tiraste aquela pedra que eu tropecei nela e caí. Não, filho, foi eu que coloquei a pedra. Só que a gente não consegue ver Deus na dor, e na dor a gente não consegue ver Deus. Por que a dor não é ruim sim? Porque ela nos paralisa. Eu vou dizer mais, descansar, eu aprendi isso há bem pouco tempo atrás. Não é uma sugestão que Deus dá para nós, é uma ordem. Quando você vai nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, não sabe lá não que eu leio para você, nós vemos nos 10 mandamentos o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem animal, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. O problema é que quando a gente lê isso aqui, a gente pensa lá nos sabatistas que acreditam que santificar o sábado é ir para a igreja. Ah, vocês não estão salvos porque adoram o Senhor domingo. Vocês não guardam o sábado. Ele acha que guardar o sábado é ir para a igreja. Não, para o judeu, guardar o sábado era não fazer absolutamente nada, inclusive não ir para a sinagoga. Você tem ideia, o judeu, ele não ia ao espelho no dia de sábado, porque ele poderia se ver e ver que um dos cabelinhos dele está em pé. E ele poderia pegar um pente e pentear. Pentear seria um trabalho. Não se cozinhava, não fazia nada, fazia no sábado. Era uma separação total. Mas separação total para quê? Para estar diante de Deus e diz, da família. Santificar o sábado é não nos esquecermos de que nós somos gente. Gente precisa ter um dia de descanso. Gente não é só carne. Gente tem alma. Gente tem espírito. E gente que tem alma e espírito precisa entender que o corpo dentro do qual a alma e o espírito habitam e são, precisa descansar. Então, meu irmão, escuta o que Deus está ministrando a você nessa noite. Deus sabe, se Ele está ministrando essa palavra, que tem gente cansada. Eu estou cansado, pastor. Talvez teu cansaço, você imagine, não seja biológico, seja corporal. Porque se for só corpo, a gente deita, dorme 8 horas, a gente acorda bem. Agora, se for aqui, irmão, se for aqui, não adianta dormir 24 horas. Porque você dorme cansado e como acorda? Diga para mim. Acorda cansado. Quem dorme cansado e acorda cansado, terá um dia sobrecarregado. E quando chegar ao final desse dia, porque está sobrecarregado, vai tentar dormir, não vai dormir de novo. Não dorme bem, acorda mal. Acordou mal, ele vai viver um outro mau dia, um dia mau. E ele vai acumulando dia mau após dia mau, mês após mês, ano após ano, até sucumbir. Então, a dor, ela não é má em si mesma, porque ela nos paralisa. Então você precisa aprender a descansar, irmão. Que Deus está dizendo para você e para mim nessa noite, aprenda a descansar. Vamos ouvir, como já preguei aqui, Charles Chaplin. Não sois máquinas, homens é que sois. E tem uma coisa fundamental nisso aqui, irmão, que a gente não pode esquecer.
que Deus ama a cada um de nós. Quantos creem que no amor de Deus sobre a sua vida? Eu creio no amor de Deus. Pois é, como é que Deus abençoa os seus amados? Deus abençoa os seus amados enquanto dormem, enquanto descansa. Dá um catucadinho assim no irmão e fala assim, irmão, descansa um pouquinho mais. Agora, como é que o vagabundo ouve essa palavra? Ô, glória! Tá vendo aí, mulher? Descansar. O que eu faço é descansar, não é? Esse é o vagabundo. Há uma outra coisa que a gente só faz parado. Primeiro, descanso. Segundo, restauração. Restauração. Quando pega um restaurador, um profissional, sei lá, eu estava vendo uma reportagem outro dia na National, e eles estavam restaurando a Capela Sistina. E os restauradores estavam lá retocando aquele famoso teto. E os restauradores estavam falando como é que é o trabalho. E eles definiram como sendo a restauração um processo meticuloso e detalhista. Um dos restauradores, um dos mais renomados do planeta, disse: a restauração requer tempo, paciência e destreza. Ele olha meticulosamente, muitas vezes com lente de aumento. E ele vai com a sua espátula microscópica, quase que um bisturi, e vai tirando o que está ruim e depois vai restaurando. E às vezes uma areazinha de centímetros, ele passa meses restaurando. Ele tem que ficar paradinho, meticulosamente restaurando aquilo que é tão precioso e que não pode se perder. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Nós somos o que Deus tem de mais precioso na terra. E para Deus restaurar o que em nós quebrou, a gente precisa parar. A gente precisa estacionar. A gente precisa simplesmente estatizar. Porque senão, escuta o que eu estou falando para você. Nós temos áreas quebradas na nossa vida, pelas quais nós oramos e pedimos de Deus uma intervenção. Deus cura minha família. Deus restaura minha vida financeira. Deus cura minha saúde. Deus faz isso, restaura aquilo. Opera aqui, Senhor. E o Senhor é o maior restaurador do universo. É a especialidade dele. Pegar vaso quebrado e transformar num vaso de honra e de glória para o seu nome. Ele é especialista nisso. Agora, como é que o restaurador faz isso, filho? Você me pede para te restaurar, mas você não para. Você me pede para restaurar, mas você não gasta tempo na minha presença. Você me pede para restaurar a tua família, mas você não senta com ela. Você me pede para agir na tua vida, mas você não para que eu haja. Como eu falei no domingo retrasado, no último domingo eu preguei, domingo eu não preguei. A gente vive uma vida tão corrida, tão louca, tão atribulada e agendada, que a gente não tem tempo para nós. A gente não tem tempo para o essencial. A gente trabalha feito louco para ganhar dinheiro, mas não tem tempo de gastar esse dinheiro que a gente ganha. A gente morre e fica tudo aí. A gente perde a saúde de tanto trabalhar para ganhar dinheiro, depois gasta todo o dinheiro para tentar restaurar a saúde. A gente vai abrindo mão do essencial por causa do trivial. E aí a gente quebra, a gente quer que Deus restaure. Deus diz, você tem que parar. Porque se a gente não parar, irmão, tudo que a gente vai ter de Deus é um instante. Ele vai colocar o dedinho dele na nossa ferida. E muitas vezes acaba a dor, mas não resolve o problema. E a gente volta para a nossa correria, porque não sente mais dor. Só que o problema continua lá. O bichinho continua comendo. A fragilidade continua se robustecendo. O mal continua operando, mas a gente não está sentindo dor. E a gente voltou para a nossa correria. A gente não foi restaurado. Quebraram o nosso galho. Para que haja restauração completa, a gente precisa parar, irmão.
a gente precisa gastar tempo com Deus. Porque senão a gente vai vivendo de quebra-galho. A gente vai ter que estar vivendo o tempo inteiro de campanhas, de orações de terceiros. A gente vai ter que estar espiritualizando as nossas dores, espiritualizando tudo. Quando Deus está falando, filho, você tem direito a uma vida, porque vida é o projeto de Deus para o homem desde sempre. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. A vida abundante pressupõe parada. Por que muitas vezes a gente sente dor? Porque a gente precisa ser restaurado. Como eu estava no hospital, você sabe, entrou no hospital, o nego mete soro em você. Eu estava deitado lá na segunda-feira olhando para aquele soro. Toque. Eu falei, amor, para onde vai esse soro? Que eles botam na veia, né? Vai para o sangue. O que isso faz no sangue? Eu não sei, esqueci de perguntar ao médico. Está lá aquela gotinha. Você não tem nada para fazer? Tu deita, fica olhando para a gota. Toque. Aí dá tédio. Para vencer o tédio, tu vai lá no controlador, bota mais rápido. Aí tu cansa, tu diminui. Ai, meu Deus, que coisa ridícula, né, cara, que a gente está fazendo? Que coisa doida. Mas daqui a pouco chega a enfermeira e bota a injeção naquele condutor, onde está o soro, e aplica o remédio. No meu caso, antibiótico. E aquele remédio que vem através do condutor do soro, em mim, em ti, em nós, vai produzindo a restauração de vida, que só é possível porque eu estou parado, afastado das minhas atividades naturais, afastado do lugar do meu conforto, afastado das minhas fontes de alegria. E se eu não entender que pode ter sido Deus quem me colocou aqui, por amor, eu posso, ao invés de celebrar a vida e o cuidado dele, estar murmurando contra ele e alimentando Satanás. Irmãos, essa foi a semana mais dolorosa, talvez da minha vida, mas foi a semana mais abençoada. Vi a mão de Deus cuidando como quem é uma galinha protegendo seu filho debaixo de suas asas. Vi o cuidado de Deus de todo jeito, de toda sorte. De todo lado vinha uma palavra, de todo lado vinha um estímulo, de todo lado a gente via um sinal de que mesmo dentro de um hospital ele é Deus. E mesmo no lugar da dor aguda, ele tem consolo para cada um de nós. Deus está em todo lugar, inclusive no lugar da tua calamidade, meu irmão. E se você acreditar nisso, a calamidade não produz os frutos, muitas vezes, que Satanás a usa para produzir em você. Pelo contrário, ao invés de enfraquecer você, ela vai gerar o melhor de você em você, vai transformar você num valente. É uma coisa impressionante, impressionante. Então, um dado importante, eu anotei aqui. Há muita gente doente. Guarda essa palavra aí. Há muita gente doente. Por incrível que pareça, exatamente porque está gerando saúde na vida de muitos. Só que sem parar. Foi essa palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Neil, você tem recebido a graça de ministrar vida na vida de muitos. Mas você não está parando. Por isso você está perdendo a sua própria vida. A gente adoece por gerar saúde em outros. Só que mesmo que seja para gerar saúde em outros, eu preciso parar de vez em quando. Eu preciso descansar. Então a palavra de Deus para nós nessa noite é o seguinte, meu filho, não espere a dor chegar para descansar. Não espere a dor chegar para viver o essencial, para valorizar o que você tem em casa. Não espere perder tudo para perceber o quanto a tua esposa é bênção, o quanto a tua família é bênção. Não espere perder a saúde para que você perceba quanto é bom ter saúde. Não espere perder a tua casa para você perceber o quanto aquela casa, por mais simples que fosse, era a tua casa e era um castelo. Deus está dizendo que a gente precisa parar, porque só há restauração quando a gente está parado. E mais, o que mais que só acontece de forma gostosa quando a gente está parado? Carinho. Dá para fazer carinho andando? Dá. A gente vai fazendo um cafuné, passando aqui, passando ali.
Mas quando você para, meu, hoje eu acordei de manhã e André acordou depois de mim. Naturalmente acontece assim mesmo. Aí eu falei, vou acordar minha esposa hoje. Aí eu peguei no pé dela, o esquerdo. Aí comecei a fazer massagem. Não há quem não acorde bem assim, massagem no pé. Aí fiz por alguns minutos, cada dedinho, planta do pé, em cima do pé. Vamos, amor, tá na hora de ir para a igreja. Aí eu fui pro banheiro, escovei o dente, voltei, ela está deitada. Bora, amor. Não, faltou outro pé, amor. Você dá uma mão, o cara quer. Aí eu peguei outro pé. Bora, amor. Aí fui no outro quarto acordar a Thaís e Tamara. Aí subi em cima delas na cama. Bora, filho, está na hora. Aí eu volto, está a André deitada. Qual pé que está faltando agora? Não é? Mas depois ela levantou, depois da outra parte ela levantou. Mas não dá para compartilhar, o lugar não é próximo. Então, carinho e afeto. O melhor deles é quando a gente está parado. Irmão, escuta o processo de Deus. Domingo de manhã eu estava aqui, estou terminando. Eu estava à base de remédio. Não preguei, não dirigi, não fiz nada. Eu trouxe a tomografia computadorizada que eu fiz na quarta-feira quando eu estava no hospital. E eu pedi para levar porque no dia seguinte eu ia para o médico e ele falou, mas não tem o laudo é só depois de 3 dias, não me dá sem laudo mesmo. Aí eu trouxe a tomografia. E vim para a igreja domingo e trouxe a tomografia no disquete, esperando achar a doutora Alcideia, uma médica que tem na nossa igreja. A Alcideia não falta culto, a não ser que ela esteja de plantão. E eu procurei a Alcideia, ele sentado o culto inteiro, não achei a Alcideia. Eu queria que ela visse a tomografia, que eu boto no computador, e caramba, eu não estou vendo nada aqui, brother. O que esse cara vem aqui, meu? Aí eu queria que ela visse e me dissesse onde é que está a pedra exatamente. Se dava para eu viajar para o sul, porque se a pedra já tivesse saído, dava para eu ir. Preocupado com o compromisso, não achei a Alcideia. Eu falei, pô, a Alcideia nunca falta, hoje ela não veio. Aí eu, tá bom, acabou o culto, por causa da filhinha. Eu falei, eu vou vazar logo, eu não quero falar com ninguém não. Saí por trás. Quando chega em frente à cantina, minha filha Thaís, que dormiu fora, dormiu em outro lugar naquele domingo, estava conversando com os amigos, eu dei um beijo nela, e caminhei para subir a escada do gabinete. Ela me chamou, disse uma coisa, eu olhei para trás e não entendi. O que foi, filha? Quando eu olho para trás, quem está passando? Um outro médico da nossa igreja, o doutor Felipe. Falou, Felipe, tu está aí? Sou eu, né? Então vai tu mesmo, cara. Olha só. Eu estou com a tomografia aqui. Você pode dar uma olhadinha para mim? Aí o Felipe foi lá no computador, olhou a tomografia. O pastor, a pedra está aqui, não sei o que, pastor. Não dá para o senhor, não. Agora, pastor, eu trabalho na clínica de saúde Pinheiro Machado. A especialidade dela é urologia e litotripsia. E eu estou de plantão hoje. Se o senhor quiser ir lá, eu resolvo o seu problema fácil. O senhor tem algum plano de saúde? Eu tenho. Melhor ainda. Se eu não tivesse, eu acho que ele é da gente da mesma forma. Eu falei, não, eu vou lá hoje. Aí eu falei, caramba, eu saí correndo. Eu saí por aqui, correndo. Felipe senta atrás da mesa do som, onde está o pastor Zé Marcos. Fica de pé, Zé Marcos. Esse é o pastor Zé Marcos. O Felipe senta onde está o Zé Marcos hoje. Sempre. Quer achar o doutor Felipe? Ele está ali. Hoje ele está de plantão na clínica, que trabalha domingo à noite. Bom, eu saí correndo daqui e cheguei na cantina. Eu falei, pô, eu por aqui chego mais rápido que qualquer um de vocês lá. Quando eu olho para trás, o Felipe já está atrás de mim. Como é que esse cara saiu dali e chegou lá tão rápido, meu? Eu sei lá, Deus sabe como é que ele faz essas coisas. Felipe trabalha na clínica de urologia, viu minha tomografia, internei no mesmo dia. Aí falou, pastor, tem que ver se tem quarto. O único quarto que estava livre, o melhor quarto da clínica. Eu falei, pastor, esse é o quarto que parece de hotel. Eu falei, não tem problema, eu estou acostumado com essas benesses. Eu tomo posse do sacrifício por isso. Aí ele falou, pô, pastor, terça-feira é feriado, segunda-feira é facultativo
eu não sei se vai dar para operar o senhor, mas a gente vai tentar operar o senhor de manhã para o senhor viajar à noite, mas não posso garantir. Ligou para o doutor Fortes, o chefão lá da coisa. Falou para o doutor Fortes, estou com um brother meu aqui, esse homem benção na minha vida e tal. Aí ele falou e contou o caso da viagem. Amanhã, 6h30 da manhã, eu estou aí. Eu opero ele, depois eu vou. No dia seguinte, 6h30 da manhã, lá o chefão da clínica estava lá, me operou e correu tudo bem. Carinho de Deus, providenciando tudo direitinho, botando gente no lugar. A enfermeira, gente que conheceu a gente, cuidado. E eu estou pensando, meu Deus, como uma dorzinha produz tanta coisa boa. Como no meio de uma dor a gente vê tanta providência de Deus. E mais, como eu passei a noite no hospital, sentado com um dos médicos que estavam lá, tinha desistido do seu casamento por causa de um problema. Eu sentei com ele, ele soube que eu era pastor, ele começou a conversar comigo, eu fui ministrando na vida dele. Ele falou assim, pô, mas não é verdade, pastor. Amanhã eu saio daqui e procuro minha noiva de volta. Eu não vou abrir mão da mulher que eu amo. Eu não vou abrir mão do meu casamento. Eu não vou abrir mão. Eu vou lá, por causa de 15, 20 minutos de conversa. Quando eu volto para tirar o catéter ontem, ele fala assim, pastor, minha família está em paz de novo. Está tudo bem, está tudo em ordem. Eu quero agradecer o Senhor. Aí veja, escute o que eu vou falar para você. Eu precisava estar naquela emergência no domingo à noite. Por causa daquele médico. Eu não podia estar em outro lugar naquela noite. Eu tinha que estar lá. Agora, por que eu estava lá? Por causa da dor. Irmão, escuta o que eu estou falando para você. Não existe dor que venha para a nossa vida à toa. Essa dor que você está sentindo tem uma função. Essa dor pode ser um agente de Deus para ministrar algo em você. Você precisa entender que a dor pode ser um canal, um instrumento, porque ela é uma mensageira. Deus que a gente serve é amor. Tudo que um ser que é amor faz pelos seus amados é para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a dor que você está sentindo é para o teu bem. Se você aprender isso, ainda que com dores, você vai ver que isso que te faz chorar amanhã, ao olhar para ela, vai te fazer sorrir e celebrar, porque foi cuidado e ministério de Deus na tua vida no nome de Jesus. Você quer mostrar do seu lado, irmão? Não perca a esperança. Diga para ele. Tem descoberto que os corações têm virado pedra por falta de afetos. Corações virado pedra por causa de afetos. Lá naquela noite eu disse, Deus, eu quero te louvar a Deus porque a pedra em mim está na uretere, não no coração. Eu tenho me encontrado com gente que não tem pedra nenhuma no rim, mas o coração virou uma rocha. Tenho me encontrado com gente que não tem pedra nem na vesícula, nem no rim, lugar nenhum. Mas tem uma pedra no coração que tomou de tal forma aquele lugar que não há nada que seja ministrado que consiga permanecer lá. Gente cujo coração virou uma pedra exatamente por falta de afetos, por falta de carinho. Por que não tem carinho? Porque não para. Porque não tem tempo para quem ama. E quem ama a Ele, dele não tem tempo. Pô, mas eu estou trabalhando para dar conforto para vocês. Eu prefiro viver sem conforto se eu estiver do meu lado. O que adianta ter uma casa se a gente não tem mais um lar, porque você não tem tempo? O que adianta ter bons amigos se eu não tenho tempo para eles? O que vale uma amizade se a gente não tem tempo para ela? O que vale amar alguém se eu não tenho tempo para esse alguém que eu amo? Para que serve o amor se esse amor não é trocado, cambiado, vivido, materializado? Então muitas vezes Deus, por amor, nos paralisa, nos abate e faz isso por graça. Foi a semana mais dolorosa. Foi a mais saborosa. Termino dizendo, segundo, há muita amargura que não se transforma em paz porque nós não aprendemos a falar a sua língua. Porque como nós aprendemos no início desse culto, a dor é só uma mensageira a comunicar que é algo mal. Se eu não aprendo a falar a língua dessa amargura, dessa dor, eu vou viver de paliativo. Nunca vou tratar da enfermidade em si.
E à luz desse texto, a amargura gerou paz. Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Então a amargura gerou paz. Então ouça, há muito ruído na comunicação entre a amargura e aquele que a sente. Eu sou o que estou amargurado e a amargura está em mim. Então eu e a amargura nos comunicamos. E existe um ruído nessa comunicação da amargura e da dor que é em nós. Entre elas algumas que eu já falei aqui. Primeiro, há um ruído. A dor é do diabo. Quer ver o mais difícil para nós cristãos, irmãos? É explicar para os crentes a nossa dor. Menino, pastor Neil está sendo muito bombardeado pelo diabo. Vamos orar por ele, tem alguma legalidade na vida dele. Cala a boca, irmão. Eu estou lá morrendo de dor e Deus está fazendo cafuné. Estou morrendo de dor e Deus está enchendo a minha mente e meu coração. Estou deitado na cama do lado da pessoa que eu mais amo na vida, que é minha esposa. E estou vendo o quarto cheio da glória de Deus. E um monte de seus agentes ao redor, como que estendendo a mão para aquele quarto, dizendo, cuida dele porque isso é especial para mim. Mas a gente acha que a dor é sempre do diabo. Ora, diga isso para uma parturiente. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? A maior dor que uma mulher sente, traz após si o melhor bem que uma mulher tem, que é o seu filho. Toda dor é do diabo, porque se Deus está agindo, não tem dor. Da onde que sabe isso? Quem foi o miserável que produziu isso? Existe uma doença chamada HSAN2. Neuropatia hereditária sensitiva autonômica. Raríssima. Que doença é essa? É uma doença genética que impede o indivíduo de sentir dor. Ele não sente dor. Ai, que bênção, pastor. Pois é. Eu conto só um casinho para você. Uma menina herdou isso do pai. Ela teve uma ferida que deu na unha por causa de um sapato. Ela nunca percebeu aquela ferida. Deu fungo. Inflamou. E ela teve uma doença que chegou aos ossos. Osteo, não sei o que. Não me lembro de uma doença que eu não anotei aqui. Essa doença chegou ao osso dela. Mas ela nunca sentiu dor. Quando descobriu-se, porque a unha ficou preta, descobriu então que ela tinha uma doença que chegou ao osso. Ela falou para mim, você não sentiu dor? Eu falei, eu não senti dor nenhuma. Mas como você era para estar morrendo de dor no início, há um ano atrás? Mas eu não senti nada. Ela amputou o dedo. Quando amputou o dedo, descobriu-se que a doença já tinha subido para mais próximo, para cima do osso. Ela amputou a perna. Osteosarcoma. Está dizendo aqui a enfermeira. Por causa de um simples fato de não sentir dor. Há um outro caso em que a menina mordeu a língua. Você já mordeu a língua alguma vez? Quem já mordeu a língua aqui? Aí tu morde a língua e diz, glória a Deus. Não é bem assim não, não é verdade? Ela vinha mordendo a língua por causa da sua dentição. Ela mordeu a língua durante muito tempo. E ela teve uma inflamação. Um fungo também deu na língua dela. E ela teve que amputar a língua. Há vários casos. Basta entrar na internet e você vai ver. Por quê? Porque ela não tinha uma mensageira a comunicá-la que tem alguma coisa errada. Sua língua está sendo mordida. Sua unha está encravada. Seu joelho está reclamando. Pode ser um ligamento. Essa pontada no dente. Tem uma cárie. Se você não fizer, vai perder o dente. Olha, tem uma pedra. Se ela se cair, ela pode arrebentar tudo até. A dor é uma bênção. Agora, no ruído dessa relação nossa com ela, a gente diz, é do diabo. Ainda mais quando você é crente. Crente, quando não tem resposta, diz, é do diabo. E o triste é saber que o crente não tem resposta para nada. O crente não estuda. O crente não pesquisa. O crente vai para o culto para tirar o diabo.
Olha o outro ruído. Se há dor, há algum pecado. O irmão, Jesus sentiu dor. Quando Pedro disse, eu não conheço esse homem pela terceira vez, Jesus estava lá dentro, preso. Ele olhou para trás. Ele olhou no fundo do olho de Pedro. Eu tenho certeza que Jesus sentiu aquela dor. Quando cravaram a coroa, quando chibataram suas costas. Quando ele gritou, Deus, por que me desamparaste? Ah, Jesus sentiu dor. Qual foi o pecado que Jesus cometeu? Daniel foi jogado na cova dos leões. Qual era o pecado dele? Não abrir mão de orar ao Senhor. A dor que Daniel sentiu foi exatamente porque era santo. Se ele abrisse mão da sua santidade, ele não sentiria dor. Agora, algum de nós sente dor e diz, alguma coisa errada. Talvez a coisa errada é que você não para Deus restaurar, para descansar, para ter o carinho de Deus, para viver na vida o que vale a pena ser vivido, para viver o essencial. E termino dizendo um outro ruído. Se dói, é porque Deus abandonou. Bom, na maioria das vezes, é exatamente o contrário. A dor é porque Deus nos está amadurecendo. Deus está nos tratando. Irmão, eu precisava parar. Eu preciso parar. Eu precisava de restauração. Eu precisava cancelar a minha agenda. Cancelei tudo que pude, mas os compromissos fora. Não vou não que eu estou cansado. Isso não existe. Não vou não que eu estou doente. Aí isso existe. Eu louvei tanto a Deus pelo seu cuidado, pela sua bondade. E sobretudo, por poder, a despeito da dor que sentia, perceber que a despeito dela, a graça de Deus estava ali a me rodear, a cuidar de mim, a me circundar, a me guardar. Tinha dor? Tinha. Mas eu tinha um plano de saúde, eu tinha um lugar para onde ir. Eu tinha remédio em casa, eu tinha esposa. Eu tinha amigos, eu tinha amados. Eu tinha intercessores. Eu tinha toda a provisão necessária. De modo que, Neil, já que você não pode fazer nada a respeito dessa dor, então só se entregue na mão daquele que pode tudo a respeito dessa dor. Mas se entregue com espírito de adoração e gratidão. Porque se você não se entregar com espírito de adoração e gratidão, essa dor é alimentada e perpetuada. Eu tenho me encontrado com gente que sente dor desde os 18 anos até os 70. Está com 70 anos e está sentindo a mesma dor. A dor não passa. Virou crônico. Então para pensar aqui, meu irmão, no nome de Jesus. Até quando você vai sentir essa dor? Até quando você vai carregar essa desgraça aí? Eu não sei com quem eu estou falando e a respeito de que dor. Não faço a menor ideia. Mas se Deus está falando contigo, Ele sabe que é contigo, de que dor que Ele está falando. Está na hora de parar, está na hora de você mudar a postura. Está na hora de você entender que essa dor é só uma tentativa de eu tentar te trazer para perto, de eu te restaurar, de eu te fazer amadurecer. Então amadureça, venha para perto. Mude. Para que essa dor também possa mudar. Se você entender a linguagem da dor, a linguagem da adversidade, você vai ver que a adversidade será sempre por um cronos menor do que você imagina. Porque não há dor que dure para sempre. Não há dor que dure para sempre. E a Bíblia diz que não vem provação ou dor maior do que aquela que a gente possa suportar. Antes, pelo contrário. Quando uma dor, uma provação vem, Ele manda junto com ela provisão. Para que a gente entenda que a dor só é uma realidade para que a gente amadureça, para que a gente cresça. E que essa dor pode ser só a dor de um parto, como eu já preguei aqui. Deus está querendo gerar em você um ser muito melhor do que esse ser que você era quando entrou nessa dor. E se nessa dor você se posturar como um varão de Deus, uma varoa de Deus, um adorador, alguém que crê que Ele é Deus em todas as circunstâncias, você vai ver, essa dor tem um prazo de validade encurtado, e quando ela acabar, terminou a noite. E a Bíblia diz que a noite, a dor
pode durar a noite inteira. Mas que na alegria vem o quê? Vem o cântico de alegria. Na manhã vem o cântico de alegria. A minha oração é que a tua noite esteja terminando. A minha oração, quem sabe, é que amanhã de amanhã seja o amanhecer de uma nova etapa, de uma nova jornada na sua vida. Porque domingo passado eu estava chorando. Hoje eu estou celebrando, meu coração está saltitando de alegria, no meu interior está fluindo um rio de água viva. Porque não existe dor para sempre. Tua dor está chegando ao fim. Porque Deus está mudando a tua postura hoje no nome de Jesus. Diga, irmão, que essa palavra é contigo, irmão, recebe essa palavra aí. Agora diga, essa palavra é comigo. E eu recebo essa palavra. Levanta a tua mão direita. Profeticamente. Dá um tchauzinho assim, ó. Diga, Deus dou. Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus.